Bom dia, meu irmão, minha irmã. Que a graça e a paz do Senhor Jesus repouse sobre a sua vida. Como eu tenho dito todos os domingos, é sempre um motivo de grande alegria poder compartilhar com você algo a respeito da palavra do Senhor. Nós estamos aqui mais um domingo na nossa escola dominical. Já andamos bastante no nosso novo módulo, no qual nós estamos estudando o ser de Deus. E nessa manhã nós iniciaremos então os estudos acerca dos atributos comunicáveis do Senhor. Nós veremos 2 atributos neste domingo e veremos 2 atributos no próximo domingo, para assim darmos então continuidade aos nossos estudos. Antes de lermos a palavra do Senhor e antes de iniciarmos o nosso estudo propriamente dito, eu gostaria de convidar você para que você abaixasse sua cabeça e fechasse seus olhos, para que nós pudéssemos então orar ao Senhor, pedindo a Ele que Ele nos abençoe nesse momento de estudo, de meditação nesta manhã. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai Santo, em nome de Jesus, nós agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós e te pedimos que mais uma vez, no estudo da Tua Palavra, o Senhor venha nos abençoar. Guarda as nossas vidas, cuida de nós, é isso que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós já percorremos um longo caminho até aqui. Nós já vimos alguns conceitos importantes a respeito do ser de Deus, conceitos esses que são fundamentais para a fé cristã. Nós demos aí uma pequena pausa nos nossos estudos, quando nós vimos então os atributos incomunicáveis do Senhor, e nós chegamos à conclusão nesses estudos que os atributos incomunicáveis são aquelas perfeições que dizem respeito apenas a Deus, são aquelas perfeições, aquelas características, aqueles aspectos do ser de Deus que estão presentes apenas na divindade, não existe nada análogo no ser humano. Hoje nós iniciaremos então o estudo dos atributos comunicáveis do Senhor. Diferentemente dos atributos incomunicáveis, quando nós falamos dos atributos comunicáveis, nós perceberemos que essas perfeições ou esses aspectos do ser de Deus encontram características, aspectos que são análogos no ser humano. Por que que algumas dessas características estão presentes em nós? Basicamente, isso é fundamentado no fato de que nós somos criados à imagem e à semelhança de Deus. Então, no ato da criação, nós temos impressas em nós algumas características que nós compartilhamos, ou que Deus compartilha conosco, melhor dizendo. É sempre bom dizer que, embora existam em nós características que são aquelas análogas às presentes no ser de Deus, há uma diferença básica entre as nossas características e as características da divindade. Quando nós pensamos nas características do ser de Deus ou nos seus aspectos, nós vemos que essas características são perfeitas. Então, quando eu falo, por exemplo, do amor, obviamente nós temos o amor de Deus e nós recebemos algo que nós conhecemos como amor. Entretanto, o nosso tipo de amor, a forma como nós amamos, a percepção que nós temos de amor é limitada e imperfeita. Em Deus isso não ocorre. Todas as características do Senhor, todos os seus atributos são plenamente perfeitos. E é isso que nós perceberemos nos estudos dos atributos dessa manhã. Gostaria de convidar você a abrir comigo a sua Bíblia lá na epístola que Paulo escreve aos Romanos, no capítulo de número 11. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo de número 11. Nós leremos do verso 33 até o verso 36. Paulo diz assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Você já deve ter então percebido aqui quais são os atributos de Deus que nós estudaremos nessa manhã, os atributos comunicáveis do Senhor, que são justamente o seu conhecimento e a sua sabedoria. Como esse assunto é um pouco mais simples que os outros que nós já estudamos, então certamente essa aula nossa será um pouquinho mais curta. O que eu gostaria de chamar a sua atenção nessa manhã é para que nós possamos definir esses atributos de Deus, ou pelo menos tentar defini-los,
de uma forma mais próxima possível do que eles são na realidade, então buscarmos as bases bíblicas que apontam para tais características no ser de Deus. Então, em primeiro lugar, eu quero estudar com você o conhecimento de Deus. Como nós poderíamos definir o conhecimento de Deus? Para essa tarefa, eu quero tomar o pensamento de Louis Berkhoff, teólogo sistemático do século passado, e ele afirma que o conhecimento de Deus é a sua perfeição ou aspecto do seu ser pelo qual Deus, de uma maneira inteiramente única, conhece-se a si próprio e todas as coisas que são possíveis e reais em um só ato eterno e simples. Veja bem, o conhecimento de Deus é a perfeição do seu ser, pela qual ele, de maneira inteiramente única, conhece a si próprio e todas as coisas possíveis e reais em um só ato eterno e simples. Vamos entender o que Berkhoff está falando aqui. Primeiro, o conhecimento é uma das características do ser de Deus, é um dos seus atributos. Nós já vimos que esse atributo é um atributo comunicável. O Senhor comunica esse atributo a nós. Na nossa criação nós temos algo análogo, nós temos a capacidade de conhecer, nós temos a capacidade de racionalizar. Então veja, esse é um atributo comunicável do Senhor. Como ele funciona? O conhecimento de Deus ocorre de uma maneira inteiramente única, ou seja, o conhecimento de Deus não é processual, o conhecimento de Deus é imediato. Ele conhece a si mesmo em perfeição e ele conhece todas as coisas que existem, todas as coisas que são possíveis em um só ato eterno e simples. Deus não precisa estudar para conhecer. Deus não precisa se esforçar para conhecer. Ele conhece todas as coisas de uma maneira simples em um só ato. Louis Berkhoff, ele fala o seguinte, que o conhecimento de Deus difere do conhecimento do homem em alguns pontos. E isso é importante nós sempre ressaltarmos. Por quê? Embora o conhecimento seja um atributo comunicável, embora exista um tipo de perfeição, não, mas um aspecto do nosso ser que é análogo a isso, a essa característica do ser de Deus, tanto no homem, o conhecimento funciona de uma forma diferente do que é em Deus. O conhecimento de Deus é, em essência, diferente do conhecimento do homem. Então, Louis Berkhoff aponta o quê? Alguns pontos em que o conhecimento de Deus difere do conhecimento do homem. O primeiro ponto destacado por Louis Berkhoff diz respeito ao fato do conhecimento de Deus ser arquetípico. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer, que Deus conhece o universo como ele existe, tanto antes de sua criação, como agora em sua realidade finita no tempo e no espaço. Então veja bem, isso implica no fato de que Deus, logicamente, o conhecia antes, porque ele tinha uma ideia do que seria o universo. Então Deus conhecia o universo antes que ele fosse formado, e ele conhece o universo agora da forma como ele é. Isso difere do nosso conhecimento, porque em muitos casos nós não conhecemos as coisas como elas são propriamente ditas. Na verdade, para muitas coisas que nós conhecemos, entre aspas, nós temos teorias, nós criamos modelos, mas isso não implica em um conhecimento arquetípico. O conhecimento de Deus é arquetípico. Deus conhece as coisas como elas são, da forma como elas funcionam. Então, veja bem, esse conhecimento ele não é um conhecimento que é obtido de fora, um conhecimento que vem pela observação. Não. Deus conhece porque ele planejou, porque ele executou, e ele conhece sem nenhum esforço. Mas Berkhoff ainda fala que o conhecimento de Deus é diferente do nosso conhecimento. Por quê? Porque ele é caracterizado por uma perfeição absoluta. O conhecimento de Deus, ele é perfeito em todos os sentidos. Ele é um conhecimento que é inato e imediato. Isso quer dizer o quê?
O conhecimento de Deus, ele não é resultante de nenhum processo de observação ou de um processo de raciocínio. Deus conhece as coisas como elas são e as conhece de maneira imediata, de maneira perfeita, em sua totalidade, em um único ato. Isso difere do nosso tipo de conhecimento. O nosso conhecimento é processual. O nosso conhecimento é um conhecimento que é baseado na observação. Está aí o método científico que não nos deixa mentir. Nós precisamos observar como algo acontece para que então nós possamos entendê-lo. O conhecimento de Deus não. O conhecimento de Deus não provém da observação. O conhecimento de Deus também difere do nosso no sentido de que ele é um conhecimento simultâneo e não sucessivo. Isso quer dizer que Deus conhece todas as coisas de uma só vez em sua totalidade. Nós, por outro lado, conhecemos as coisas fragmentadas de uma maneira sucessiva. Para exemplificar isso, nós podemos pensar, por exemplo, no nosso processo educacional. Nós iniciamos os nossos estudos lá na pré-escola, nós somos alfabetizados, depois nós passamos para a primeira série, aprendemos um pouco mais, para a segunda série, terceira, quarta, chegamos no ensino médio, depois nós fazemos faculdade, fazemos nosso mestrado, nosso doutorado, mas nós estamos nesse processo adquirindo um conhecimento ou o conhecimento de maneira sucessiva. Deus, por outro lado, conhece todas as coisas de uma só vez, da forma como elas são. O conhecimento de Deus não é sucessivo, mas é um conhecimento simultâneo. Luiz Berkoff fala também acerca do conhecimento de Deus que ele é completo e plenamente consciente. E isso contrasta com o fato de que o conhecimento do homem é parcial. Veja bem, o Senhor conhece todas as coisas de maneira plena, em sua totalidade. Nós não conhecemos todas as coisas e aquilo que nós conhecemos, em muitos casos, nós não conhecemos em sua plenitude. Um bom exemplo para mostrar a diferença entre o conhecimento de Deus e o nosso conhecimento pode ser encontrado no estudo das ciências espaciais. O homem avançou muito nos estudos do espaço nas últimas décadas. No entanto, nós encontramos limitações. Primeiro, o universo é extremamente complexo, o universo é extremamente amplo. Nós não conseguimos conhecer muitas coisas que estão distantes de nós. Aquilo que nós conhecemos, que está mais perto de nós, pensando em termos de universo, é conhecido de uma maneira parcial. Deus, por outro lado, conhece todo o universo de forma completa e de forma plena. As Escrituras nos falam que Deus conhece cada uma das estrelas pelo nome, que Ele as chama pelo nome, o que atesta de fato que o conhecimento de Deus é completo, o conhecimento de Deus é ilimitado. Nós temos algumas provas bíblicas a respeito do conhecimento de Deus. Mas antes de passar para essas provas, eu queria pensar com você um pouquinho também a respeito da extensão do conhecimento de Deus. O conhecimento do Senhor, ele não é perfeito apenas em sua natureza, como nós já vimos até agora, mas ele é perfeito também na sua abrangência. Quando nós pensamos no conhecimento de Deus em termos de abrangência, nós estamos falando de onisciência, o fato de que Deus conhece todas as coisas. O Senhor conhece todas as coisas, Ele sabe todas as coisas, Ele se conhece a si próprio, Ele se conhece em si próprio e conhece todas as coisas que dele provém. Ele conhece todas as coisas como elas realmente são. Ele conhece as coisas como elas eram no passado, Ele conhece todas as coisas como elas são no presente e Ele conhece todas as coisas como elas serão no futuro, cada uma em suas reais relações. Deus conhece todas as coisas, Ele é onisciente. Isso aponta para o fato de que Deus é perfeito em conhecimento. Vamos ver alguns textos que nos falam a respeito desse conhecimento de Deus. O primeiro texto que eu gostaria de chamar a sua atenção encontra-se lá no livro de Jó.
Jó, capítulo de número 37. Jó, capítulo de número 37. Versículo 16. Tens tu notícia do equilíbrio das nuvens e das maravilhas daquele que é perfeito em conhecimento? Aqui nós somos contrastados com o fato, ou com a realidade que... Nós somos confrontados, melhor dizendo, com a realidade que Deus é de fato perfeito em conhecimento. Ele conhece aquilo que nós não conseguimos conhecer, mas a Bíblia nos fala mais a respeito disso. Nós podemos ver, por exemplo, que Deus ele conhece lugares que nós não conseguimos atingir dentro do nosso próprio ser. Um desses lugares é o nosso coração. Volte comigo, por favor, em 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo de número 16. 1 Samuel 16, é o versículo de número 7. Esse texto é muito interessante. Nós estamos aqui vendo nesse texto Samuel, quando ele é enviado pelo Senhor a Jessé, para que ele possa ungir o novo rei de Israel. E Jessé faz passar então os seus filhos diante de Samuel. E olha só o que o Senhor diz. 1 Samuel 16, 7. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. O conhecimento de Deus é tão perfeito, é tão pleno, que ele tem a condição de conhecer aquilo que se passa dentro do nosso coração. Nós, por vezes, não entendemos o que acontece dentro do nosso coração, mas o Senhor não apenas conhece, mas ele também entende o que se passa nos nossos corações. Mas o Senhor não conhece apenas o nosso coração, ele não é perfeito apenas em termos de conhecimento nesse sentido. As Escrituras nos falam que o Senhor conhece todos os nossos caminhos. E um texto clássico para que nós possamos comprovar esse argumento é o texto do Salmo de número 139. Salmo de número 139 nos fala a respeito disso, e eu quero convidar você para abrir comigo sua Bíblia. Salmo de número 139, versículos 1 a 3. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. Podemos ler o 4. A palavra ainda não me chegou à língua e tu, Senhor, já a conheces toda. Se nós pensarmos em termos de conhecimento no fato de que Deus conhece a nossa vida, se pensarmos individualmente, isso já é assombroso, porque as Escrituras estão afirmando aqui que o Senhor conhece tudo aquilo que nós vamos fazer, Ele conhece as nossas palavras quando nós ainda nem as dissemos. Agora isso fica mais assombroso ainda quando nós pensamos que o Senhor conhece essas ações, conhece as palavras, os pensamentos, não apenas o meu ou o seu, mas os pensamentos, as palavras, as ações de todos os seres humanos. Isso mostra a extensão da perfeição do conhecimento de Deus. Mas não apenas isso, o Senhor conhece também todos os dias da nossa vida. Nós poderíamos continuar aqui no Salmo 139, quando o salmista fala lá no versículo 14: graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. O Senhor conhece a nossa vida em sua integridade. O Senhor conhece todos os nossos dias. O Senhor nos conhece em perfeição. Veja bem, as Sagradas Escrituras atestam de fato que Deus é dotado de conhecimento. Não apenas isso, Ele é a fonte de todo conhecimento. Ele é o próprio ato de conhecer. E diferente de nós, Ele conhece todas as coisas em perfeição. Ele conhece as coisas como elas são e não parcialmente. E isso nos leva ao segundo atributo que eu gostaria de estudar com você nessa manhã, o atributo do ser de Deus, o atributo também comunicável, que é o atributo da sabedoria.
Nós podemos considerar, obviamente, que a sabedoria é um aspecto do conhecimento de Deus. Entretanto, Luiz Berkoff vai argumentar que é evidente que sabedoria e conhecimento não são a mesma coisa, embora eles estejam relacionados. Nem sempre sabedoria e conhecimento andam juntos. Por exemplo, nós podemos pensar em uma pessoa sem qualquer instrução formal, mas que ainda assim é uma pessoa extremamente sábia, muito mais sábia talvez do que um erudito. O conhecimento, quando nós pensamos em termos do ser humano, é obtido pelo estudo. Se nós estudarmos ciências, nós conheceremos ciências. Se nós estudarmos física, nós conheceremos física. Se nós estudarmos matemática, nós conheceremos matemática. O conhecimento se obtém através do estudo. A sabedoria, no entanto, resulta de uma compreensão intuitiva das coisas. O conhecimento é teórico, a sabedoria é prática. A sabedoria de Deus, quando nós pensamos nesse aspecto do seu ser, em primeiro lugar é preciso destacar que ela é perfeita, enquanto no homem ela é imperfeita. Mas a sabedoria de Deus é a sua inteligência, diz Luiz Berkoff, como manifestada na adaptação de meios e fins. Isso quer dizer que Deus sempre busca os melhores fins possíveis e escolhe os melhores meios para a consecução de seus propósitos. Então, quando nós falamos de sabedoria de Deus, nós estamos pensando necessariamente na efetivação dos propósitos de Deus. A sabedoria de Deus diz respeito ao seu atributo pelo qual ele produz os melhores resultados possíveis com os melhores meios possíveis. De uma forma mais específica, nós podemos definir, de acordo com Luiz Berkoff, a sabedoria de Deus como a perfeição pela qual o Senhor aplica o seu conhecimento à consecução dos seus fins de um modo que o glorifica ao máximo. Tornando isso mais simples, a sabedoria de Deus é a forma como ele dirige todas as coisas, conduzindo-as para um fim proveitoso, que é a sua glória. Isso implica, de acordo com Luiz Berkoff, que o fim último, ao qual todos os fins secundários são subordinados, é a glória de Deus. Isso quer dizer que todas as coisas cooperam para que o Senhor seja glorificado. Todas as coisas são direcionadas na sabedoria de Deus para que ele seja glorificado. É isso que nós vimos lá no nosso primeiro texto. O texto básico, o texto que serviu como pontapé para a nossa lição. Abra de novo sua Bíblia comigo. Romanos 11, 33. Olha só, ó a profundidade da riqueza, quanto da sabedoria, como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Veja bem, nós estamos falando aqui do juízo de Deus e dos seus caminhos. E todas essas coisas, em sua sabedoria, elas caminharão para um fim que é a sua glória. Então veja bem, tanto que lá no verso de número 36 de Romanos 11, o apóstolo Paulo, melhor dizendo, chega à seguinte conclusão: porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Isso quer dizer, quando nós pensamos aqui a respeito da sabedoria de Deus, que a sua sabedoria é o meio pelo qual, ou diz respeito aos meios pelos quais Deus governa todas as coisas para o seu louvor. Todas as coisas, elas são para o seu louvor, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. É isso que diz o apóstolo Paulo. Quando nós vamos lá em Efésios, nós vemos outro aspecto da sabedoria de Deus também. Efésios 1, 11 e 12. Efésios 1, 11 e 12.
Nele digo, no qual fomos também feito herança, predestinados, segundo o propósito daquele que fez todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade. Veja bem, Deus conduzindo todas as coisas de acordo com a sua vontade, para quê? Versículo 12: a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. Aqui fica visível a sabedoria de Deus no ato da redenção. Ele nos redime, ele guia as nossas vidas, aqui é o que Paulo diz no verso 11. Nós fomos então feitos herança, nós somos predestinados de acordo com o propósito de Deus, para quê? Para que nós possamos então ser para o louvor da sua glória. Mas nós vemos também a sabedoria de Deus no ato da criação, lá no Salmo de número 19. Volte comigo. Salmo de número 19. Salmo de número 19, a sabedoria de Deus fica expressa na criação. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 7 do Salmo 19. Salmo 19, do verso 1 ao verso 7. Veja bem, olha o que diz a palavra do Senhor. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia discursa outro dia, uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se fez ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus, e até outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Aqui nós vemos então a sabedoria do Senhor expressa na criação, na forma como Deus cria todas as coisas, na forma como Deus conduz todas as coisas, e todas essas coisas servem para a sua glória, servem para o seu louvor. Nós podemos pensar ainda na sabedoria de Deus explicitada lá no livro de 1 Samuel, mais uma vez. Volte comigo, 1 Samuel capítulo 2, versículo 3. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 3. Não multipliques palavras de orgulho, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria e pesa todos os feitos na balança. O Senhor é o Deus da sabedoria. Gostaria já de conduzir o nosso estudo nessa manhã para a conclusão, dizendo que nós vimos aqui dois atributos nessa manhã que o Senhor compartilha conosco. Atributos que o Senhor comunica a nós quando Ele nos faz sua imagem e semelhança. É preciso, mais uma vez, salientar que, embora nós tenhamos conhecimento, embora nós tenhamos sabedoria, esses dois atributos, ou essas duas características, são diferentes no ser de Deus. Em nós, sabedoria e conhecimento são imperfeitos e parciais. No Senhor, sabedoria e conhecimento são sempre perfeitos. Gostaria de aplicar também esse estudo na nossa vida. O nosso objetivo é estudar verdades a respeito das Sagradas Escrituras, mas também buscar uma aplicação que seja prática para as nossas vidas. Como você tem, ou como você reage diante do fato de que Deus conhece todas as coisas? É preciso que, diante dessa realidade, você busque viver uma vida cristã verdadeira, uma vida cristã genuína. Eu sempre tenho batido nesse ponto. Por quê? Porque o Senhor conhece todas as coisas. O Senhor, Ele conhece não apenas aquilo que você faz, mas Ele conhece as motivações do seu coração. E disso Ele também te tomará contas. Então, vivam uma vida cristã genuína. Vivam a vida sabendo que o Senhor conhece o seu coração. Como você pode fazer isso? Abandonando o pecado, se dedicando ao estudo das Escrituras, se dedicando à oração, vivendo de uma forma que realmente agrade ao Senhor. Em segundo lugar, você deseja sabedoria? Se você deseja sabedoria, busque essa sabedoria no Senhor. O Senhor é a fonte de todo conhecimento, é a fonte de toda sabedoria. E as Sagradas Escrituras nos afirmam que Ele concede sabedoria de maneira gentil, de bom grado, àqueles que o pedem. Se você precisa de sabedoria, busque no Senhor
Ele que é a fonte de todo conhecimento, Ele que é o próprio ato de ser sábio. Gostaria de orar com você nesse momento. Feche então seus olhos, abaixe sua cabeça, vamos orar. Pai Santo, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor pela oportunidade que nós temos de conhecer o Senhor, estudarmos a respeito do seu ser, e te pedimos que o Senhor possa aplicar, Pai, esse estudo aos nossos corações. Que nós possamos, de fato, como diz o profeta, conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Abençoe o nosso dia, abençoe a nossa semana e guarde-nos, Pai, diante do Senhor. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós ficamos por aqui. Nos encontramos na próxima semana para continuarmos então os nossos estudos na Escola Dominical. Um grande abraço, fique com Deus e até domingo que vem.